Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando nossa atividade. Hoje é terça-feira, 25 de agosto de 2026, chegando em próximo já no final do 8º mês deste ano de 2026. Hoje, terça-feira, 25 de agosto, é o dia do soldado. Eu estou aqui no programa hoje rodeado de um major e de um coronel. Então, quero homenagear, através deles, os soldados brasileiros. Jaime Eduardo Machado, que bom te ver, fazia tempo, né? Que Tudo bem? faz umas 24 horas que a gente não te vê, né? O coronel tá lá. O major... O general. 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 Desculpa. Não, Eu não. patente, né, Chico? Não rebaixa, general. Eu Pensei que fosse me chamar de marechal, mas tudo bem, eu aceito. Então, o general e o coronel, o major, agora, que vão fazer o quê, né? O capitão, o general, major. Dia do soldado. Parabéns aos soldados brasileiros, né, que historicamente, na hora do pega para capar, eles sempre estiveram ao lado do certo, ao lado do Brasil, defendendo a pátria do comunismo, que é o grande problema que nós, ao longo de décadas, vemos enfrentando aí. Tomara que as oportunidades que surgirem possam de novo colocar os nossos soldados defendendo a sua pátria, defendendo desse câncer humanitário, desse câncer da humanidade que é o comunismo. Está comprovado isso ao longo da história. Bom, a nossa atividade sempre começa, e vamos manter a tradição, falando sobre futebol. E temos aí depois de amanhã, né, na quinta-feira, o primeiro Grenal, que é da Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Copa do Brasil. Começa contigo, Jurandir. Oitavas de finais da Copa do Brasil. Oitavas de final. Os dois esfarrapados que vão se encontrar, né? Que coisa impressionante, porque nós aqui no Rio Grande do Sul sempre vivenciamos aí aquela rivalidade do Grenal e, de um modo geral, a gangorra. Um em cima, outro embaixo. De repente inverte. O que está em cima, o que está embaixo vai para cima e tal. E historicamente tem sido assim. Só que agora, nos últimos tempos... Desapareceu a gangorra. A gangorra quebrou. Quebrou, os dois estão embaixo. Embaixo, com atuações assim, e contando, além de tudo, contando com uma urucubaca danada, né? O Inter, por exemplo, no jogo contra o Remo aqui, leva um gol aos 49 do segundo tempo. O Grêmio, então, repetiu a dose do jogo contra o Bragantino lá neste fim de semana, levou o gol aos 49 do segundo tempo também, né? E estão os dois ali na rabeira, os dois que estão ali no limite da zona do rebaixamento. E a perspectiva não é nada boa, porque as atuações não são nada convincentes. O time do Grêmio, então, é doloroso. É um time sem alma, sem explosão, é um time sem vontade, aquela coisa se arrasta, aquela bola fica lá atrás sendo trocada de um zagueiro para o outro, vai lá na direita, vem cá para a esquerda, de repente vem um meio-campista, carimba a bola, devolve para o zagueiro. Tá? O centroavante está com o pobre coitado lá no deserto. A bola que chega lá é aquela que o zagueiro atrasou para o goleiro dá um balão lá para frente para ele se virar no meio dos zagueiros adversários. Não tem uma jogada tabelada, não tem uma jogada organizada. E o treinador insiste em botar na ponta direita esse tal de TT, né? Que o Renato estava certo, que o Renato mandou esse cara embora, não quis nem saber de botar esse cara a jogar, deixa ir embora. Tá? Aí o Grêmio foi lá e resgatou ele, pagando o maior contrato da história do Grêmio para trazê-lo para cá para fazer coisa nenhuma. Irrita, não joga absolutamente nada. Então, nós temos um elenco aí que não tem explosão nenhuma. Milionário. Milionário, tal. Então aí, agora está vendo ainda que o Grêmio está entrando aí no... Tem um termo jurídico aí do futebol aí que usam aí, quando o clube fica interditado de fazer contratações por não ter pago as dívidas anteriores aí. Então, uma situação terrível que está envolvido, um treinador que não dá a mínima resposta dentro de campo, mas que para mandar embora, pelo que se sabe, tem que pagar 30 e tantos milhões por ele. Então, realmente, a situação do meu time, meu tricolor, é desesperadora. Do Colorado não fica lá nada muito diferente. E na verdade, né, Jurandir, quando tu fala que é desesperadora, o problema não é só dentro de campo. O problema é fora de campo, que eu não sei onde é que está pior. Então, uma coisa, o lado de fora do campo, influi de dentro de campo, e de dentro de campo influi de fora. Então, realmente é uma situação muito complicada. Mas o Jurandir, o Jaime, falando uma coisa para começar no futebol aí, e algum aspecto interessante, essa questão que tu falaste, Jurandir, que os times, não é só o Grêmio, mas o Internacional, os times de modo geral,
ficam trocando passe na sua defesa. Eu sou do tempo, nós aqui, eu acho que somos contemporâneos nisso, em que eu entrevistava jogador de futebol, eu me lembro de entrevistar muitas vezes o Figueroa, era repórter, tá? Tinha até uma foto com o Figueroa, te mostrei. Uhum. Então eles diziam assim, ó, e o Anchieta era a mesma coisa, todos os jogadores diziam assim, não, quanto mais longe da nossa área estiver a bola, é melhor. Hoje os caras trazem a bola para dentro da sua área. E para dentro da pequena área. Da pequena área, trocando com o goleiro. Goleiro. Eles estão lá na última instância do troço. Não dá para entender aí, gente. Tu que é um cara especialista. Eu vou aproveitar o gancho aí do final da manifestação do Jurandir acerca do fair play financeiro. Nós estamos desde janeiro agora sob orientação dentro da CBF do chamado fair play financeiro, que nada mais é do que o controle através de uma agência que a CBF organizou da movimentação financeira dos clubes, porque aquilo que se vê dentro do campo é o reflexo daquilo que o clube faz em termos de contratação, em termos de gasto, etc. Quer dizer, o Grêmio Internacional não pode gastar 1 milhão e 500 de salário com jogadores e acontecer como aconteceu agora com o William, aconteceu com o meio campo aquele, o Arthur, né? Porque são salários impagáveis, né? E a solução foi se desfazer dos mesmos e agora o Grêmio entrou dia 31 de julho, se não me engano, com um plano de recuperação, equivale a uma recuperação judicial. Em contraparte, uma insolvência, no caso, declarou insolvente, ele não tem condições de pagar os seus compromissos e equivale a uma recuperação judicial em termos administrativos junto à CBF, junto a essa agência de controle, porque agora os clubes têm a obrigação de apresentar semestralmente o balanço para ver quanto é que eles arrecadam e quanto é que gastam. Em contrapartida, com esse reconhecimento da insolvência, o Grêmio não poderá, nos próximos 2 anos, pelo que eu entendi, na notícia que eu vi, não poderá gastar mais com aquisição de passe de jogadores do que ele ofere com venda de atletas. Isso. Por exemplo, o Vieri lá foi vendido por 30 milhões. Ele não poderá gastar mais do que 30 milhões. Isso aí, independentemente da dívida histórica que já tenha, né? Porque, no fundo, esses problemas todos que afetam tanto o Grêmio como o Internacional, como a maioria dos clubes brasileiros, à exceção daqueles que se organizaram lá atrás, e aí sempre é citado o exemplo do Flamengo e do Palmeiras, que passaram por maus momentos, quase caíram. Inclusive, houve fraude para o Flamengo não cair, que sacrificaram a Portuguesa, para o Flamengo não cair. O Flamengo tem um baita apelo de marketing, né? Então, esses se organizaram e estão numa situação melhor. Agora, os outros estão numa situação parecida. Alguns se constituíram em SAF, a SAF deu certo, não deu certo. O fato é que esse fair play financeiro ele veio para botar ordem no futebol. E todos os clubes vão ter que se submeter a essas regras. Essa agência tem, inclusive, poderes para fazer com que clubes que não levem a sério ou que não observem as regras do fair play financeiro sejam rebaixados até para a Série B ou para a Série C, se for da Série B, enfim, serem rebaixados, perderem pontos, etc. É pagar para ver. Eu costumo assistir um programa de televisão aí da CNN, Futebol S.A., onde essas coisas são tratadas, e uma das coisas que disse o entrevistador será possível que essa agência possa até rebaixar o clube? E ele respondeu afirmativamente, é possível. Em tese é possível. Agora, claro, tem sempre política. O Brasil é o Brasil. Né? É o Brasil. As regras estão aí para ser cumpridas ou para serem descumpridas. Mas o fato é isso, Jurandir, é que agora nós estamos sob a égide, palavra chata essa, de um novo regramento em que a CBF contratou essa agência de regulação que vai obrigar os clubes a semestralmente apresentar o balanço. O Grêmio já apresentou, pediu, para resumir o que eu quis dizer, pediu para ser declarado, ou foi declarado insolvente, e em contrapartida ele não vai poder gastar mais com contratação do que aquilo que ganha com venda dos seus jogadores. É uma situação difícil, mas é uma das explicações para a situação a que o Grêmio chegou. Jurandir, essa questão que foi colocada aqui pelo Jaime é a seguinte, que eu gostaria de ver a tua opinião. A questão do limite, né? Eu acho importante ter esse troço. O problema é que no Brasil, as leis, nós somos o país de maior número de leis, elas estão aí para não serem cumpridas. Inclusive,
pela Suprema Corte, aquela que é responsável digamos, pela manutenção da constitucionalidade das leis. Esse é o nosso problema. Isso aqui, de um modo geral, sempre os clubes extravasaram os seus limites financeiros, sempre começa assim, você já está lá no início do ano, quando é apresentado o cronograma financeiro, o orçamento para o ano, e ali já, de um modo geral, aquele orçamento, são previstos ganhos, né, que serão difíceis de serem alcançados. Então já é um orçamento fictício. Além de tudo, ainda tem outro aspecto que eu sempre saliento, que nós aqui não vamos mais ter times de expressão enquanto vigorar isso aqui, porque tem 90 milhões com venda de jogador. Ou seja, o jogador que desponta, aquele que se torna um destaque, já logo é vendido. Está aí, o James citou agora há pouco o Vieri. Vieri, o zagueiro que veio lá da base, que assumiu a posição. Acertou a defesa do Grêmio. Né? E já foi vendido. O Gabriel Mack está aí para ser vendido. Né? Inclusive não está jogando, parece que tem um aspecto aí relacionado às dificuldades que o empresário estaria colocando para essa venda. Mas, enfim, são aspectos assim que fogem à realidade. Um orçamento fictício e aí eles não conseguem cumprir. E aí vão contratar, precisamos contratando jogadores de 1,5 milhão, 2 milhões. Sem retorno, né? Sem retorno, né? Só para concluir, desculpa. Não, então só de minha parte, só para dizer, o Grêmio tem que voltar a investir no mercado, dos clubes menores. Médios, né? Assim, é o interior gaúcho e o interior paulista. O interior paulista, lembra que o Grêmio foi lá uma ocasião, trouxe Hever e Vitor, lá do paulistano, uma coisa assim. 2 baita jogadores que fizeram história ali do Grêmio, né? Então, é isso aí. Para isso, precisa ter um trabalho de scout apurado, né? Isso aí. De profissionais. Eu acho que se perdeu muito isso. Aí é muito importante. Se perdeu muito essa agência a que nós nos referimos, se chama Agência de Sustentabilidade e Regulação do Futebol, ela veio para valer. E o Grêmio se compromete, em 2 anos, a apresentar um plano geral de reestruturação das suas finanças, etc., e foi o primeiro clube no Brasil que fez isso. O primeiro que recebeu esse reconhecimento de insolvência da CBF e o compromisso que assumiu de não gastar mais do que recebe. E, no geral, a regra geral, o Grêmio é específica, no caso específico do Grêmio foi isso. Mas, em geral, como acontece na Europa, os clubes não podem investir em jogadores mais do que 70% que arrecadam, porque há outras despesas também com funcionários, etc. Perfeito. Eu acho que é uma forma de... Sim, Júlio. Não, só para não sair do futebol, assim, aproveitando que o Jaime tem o conhecimento da parte jurídica aí também, nós estamos agora, neste momento, tem uma reunião da Federação Gaúcha de Futebol. É outro assunto. Porque está em discussão lá a aprovação de uma reeleição ilimitada para o presidente da federação. O presidente da federação tem a bagatela de salário hoje de R$215 mil, né? Então, não quer largar essa fatia. Posso dar uma tocadinha nesse assunto aí? Assim, em 2015, essa cadeira aqui parece que está contra mim, eu não sei o problema dela. Está riando? Ela não está concordando. Eu acho que ela não está concordando. Está concordando, é claro, essas coisas aí, a cadeira. Está difícil. Mas em 2015 houve foi criado o Profut, né? E que era um programa de recuperação das federações, recuperação financeira junto à Receita Federal, 2015. Então foi mudado o estatuto, era a condição para aliviar a dívida da Federação Gaúcha, que no caso aqui era em torno de 27, 28 milhões, e em contrapartida elas se comprometiam no seu estatuto a impedir reeleição, mais de uma reeleição, eram 4 anos, só podia ser 8 anos. Em função disso, o Noveleto não pôde se reeleger. E entrou, então, o filho do Zelim, que é o nosso querido amigo Luciano Oxman, né? E o Luciano Oxman agora teria o seu mandato concluído, não poderia mais ser reeleito, já foi uma vez, e está propondo, né, a recondução
Ilimitado. indeterminada. Por quê? Porque ele tirou a federação do Profut, a condição, porque a dívida diminuiu. Era 27 e tanto, precisava do Profut para alongar a dívida, baixou para 6 milhões, consequentemente ele tirou do Profut e está pretendendo isso. Quer dizer, são 54 clubes que votam e há uma reclamação, como há na CBF, porque os votos dos presidentes de federação na CBF, por exemplo, valem mais do que dos 20 clubes Da primeira, né? da primeira, né, entende? De modo que a situação é essa, ele quer ficar lá, porque, como disse o Jurandir, a boquinha é boa, né? Ninguém vai rasgar 200 mil por mês. Por favor, assim, só não sem mais nem deem menos, essa né? ideia para que essa ideia não chegue no Palácio do Planalto. Por favor, vamos parar com isso, né? Olha aqui, ó. Vamos falar um pouquinho do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul. Aliás, o CIE tem uma história maravilhosa, começou pequenininho e hoje é essa instituição aí respeitável regional e nacionalmente. Vamos à mensagem do CIE. A transformação começa aqui. Uma nova era de conexões e inclusão produtiva. Um ambiente onde talentos se desenvolvem e novas oportunidades surgem a cada dia. Nosso propósito permanece: aproximar gerações e construir oportunidades. Porque acreditamos que cada jornada profissional começa com um primeiro passo. E estamos aqui para guiá-lo. Uma nova versão do CIE-RS, onde as oportunidades se encontram. Muito bem, olha aqui, ó. Fertilizante orgânico Titica. Ele não é apenas um adubo, veja bem. É uma explosão de vida para o seu solo. Rico em nitrogênio, fósforo e potássio, a Titica devolve a matéria orgânica que o solo perdeu. Com o tempo acontece. Segura a umidade por mais tempo e faz a sua planta absorver nutrientes de maneira muito mais rápida. O resultado? Plantas fortes, raízes profundas e colheitas muito mais fartas. Recicle o que a natureza dá de melhor. Fertilizante Titica, a inteligência orgânica que transforma o seu solo e as suas flores. Produto, vejam bem, atestado para a produção orgânica através da certificadora Rama. E a Parrilla del Sul, né? A Parrilla del Sul, a maior parrilla, a autêntica cozinha uruguaia, um pedaço do Uruguai aqui na capital gaúcha. Comandada por Darcy e Maristela Del Bezel, a parrilla foi inaugurada em 2007, contando com uma equipe grande de funcionários e localizada ali um endereço nobre, que é na Avenida Nilópolis, 111, em Petrópolis, aqui em Porto Alegre. Telefone 3012-7878. Vendo essas carnes ali, a gente dá vontade de sair daqui direto, né? Estacionamento cortesia e com manobrista, o diferencial. Funcionamento, olha aqui, às segundas-feiras, das 18h30 às 23h45, terças a sábados, das 11h30 às 23h45 e aos domingos, 11h30 às 22h45. Confira o cardápio, as promoções, as reservas e as compras da bodega, entre outras informações. Chega lá no Instagram, @Parrilla del Sul, ou no site www.parrilladelsur.com.br. Green Benefícios, benefícios para seu time e que facilitam a rotina do seu RH, do seu Recursos Humanos? Pois é, na Green você encontra soluções em alimentação, refeição, mobilidade, premiação e Green Saúde. E tem mais, contamos com parceiros que ampliam ainda mais o cuidado com a sua equipe. Contrate o Total Pass com a Green e aproveite condições especiais, como 3 meses grátis e até 3 dependentes absolutamente sem custo adicional. Green Benefícios, muito mais do que um cartão. E o Banrisul, a vida muda, os planos crescem e os negócios seguem em movimento. Em alguns momentos da vida, o que faz a diferença é contar com crédito do jeito certo para você. São soluções de crédito para pessoas físicas e também jurídicas, com diferentes modalidades, contratação simplificada e soluções de crédito com excelentes taxas. Tudo com a segurança de um banco que conhece você e, claro, que entende como é que é o seu negócio. No Banrisul, tá com crédito. Saiba mais em banrisul.com.br/tá com crédito. Acompanhe aí.
Desculpa. Tá com crédito. Molhou? Não. Tá com crédito. Renovação do ano passado. Desculpa, chefe. Tá com crédito. No Banrisul, muita gente está com crédito. Quer fazer aquela viagem? Vai decorar o apartamento. Quer quitar uma dívida? Tá com crédito Banrisul. Sujeito à análise de crédito. Muito bem, estamos de volta com nossa atividade desta terça-feira, 25 de agosto, dia do soldado. Jurandir Soares, acaba de ser aprovado na Assembleia o projeto que, de certa maneira, é muito bom para todos nós, gaúchos, que acaba derrubando o veto do governador, que então agora está confirmado o fim da taxa de licenciamento anual de veículos a partir de 2027. Uma grande vitória da sociedade, porque não chega de tanto imposto, né? É uma vitória, né, Jurandir? Não, isso aqui é um documento que era impresso, aquele documento que você recebia, seu veículo. Que tinha custo, né? Todo ano recebia, pagou IPVA e tal, tinha o custo da emissão daquele documento. Hoje você não recebe mais aquilo. Hoje você tem pelo celular aqui, né? A sua habilitação e a confirmação, quer dizer, qualquer agente, né, do trânsito que estiver em ação e que for verificar nos seus dispositivos, vai ver que você pagou ou não pagou, mas você não recebe mais aquele formulário. Então, se não há mais a emissão do formulário, não há mais por que também cobrar, né? Sim. Isso aqui é o que foi colocado pelo deputado Rodrigo Lorenzon, que foi o autor desse projeto e que chegou a ter, né, o veto do governador e que agora, então, acaba de ser derrubado em benefício da população. Para mim, parece lógico, né? Aliás, o formulário era mais um pretexto para cobrar, porque o formulário não podia custar aquilo que era cobrado. Aquela folhinha, verdade. né? Isso é muito bom, né, Jurandir e Jaime? Porque 100 e tantos pila. 114 pila. Imagina, todos o pessoal que tem automóveis e veículos no Rio Grande do Sul, isso dá, não sei quanto é que é hoje, mas é alguns bilhões, né, que chegam, acho que 300, 600 milhões, não sei, é bastante grana. Então, eu acho, parabéns aí os deputados, né, a Assembleia Legislativa, que acabou de confirmar uma coisa a favor Da população. da sociedade do Rio Grande do Sul. Bom, Jurandir, tem uma série de outras coisas aqui para nós conversar, evidentemente, né? Mas vamos começar aqui pelo o nosso ministro mais falado e mal falado no Brasil e no exterior. Ele está defendendo agora, deu uma palestra que deu hoje à tarde, defendendo a volta do voto distrital. Isso não te parece que é uma forma de fugir pela tangente, já que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, o atual sistema está totalmente falido. Faliu por quê, senhor Alexandre de Moraes? E aí, Jurandir, o que te parece? Eu sou favorável ao voto distrital misto, como existe na Alemanha. E que, inclusive, com a cláusula de barreira. Partido que não tiver 5% de votos não tem representante na Assembleia. Então, e o voto distrital misto significa o seguinte: você elege 2 representantes, um pela sua província, pela sua zona. Sua região, né, zona eleitoral. Né, pela sua zona eleitoral. E o outro no âmbito amplo. Né? Por exemplo, aqui nós elegemos deputados aqui no Rio Grande do Sul para a Câmara Federal. Tanto faz ser lá de Livramento, como de Capão da Canoa, de Rolante, de qualquer lugar aí, Santa Maria, Passo Fundo, ele vai representar o Rio Grande do Sul. No caso do voto distrital misto, aí você tem um que tem essa representatividade e tem outro que vai representar a região. Nós estamos, digamos, na região da fronteira, né? A região do Planalto Médio, a região da Serra, a região do litoral, seja o que for. Então, este é o voto distrital misto, porque o representante da região, ele tem uma identidade e uma responsabilidade maior com a região que ele foi eleito. Até porque ele vai ser cobrado por isso, né? Vai ser cobrado pela comunidade, né? E aí, gente? Eu vou abordar o meu, mas sob outro aspecto, vou fazer uma pergunta bem objetiva. O que é que o ministro Alexandre de Moraes tem a ver com o voto distrital? Onde é que entra
a atribuição ou a competência dele para mudar o sistema eleitoral. E eu faço a observação, Não dá onde é que ele não se mete? tem. Ele se mete em tudo, cara. Claro, claro. Nós falamos aqui na semana passada sobre uma palavra até sofisticada, né? O panconstitucionalismo. Quer dizer, esse é o fenômeno que ocorre hoje no mundo inteiro, aliás, mas que no Brasil chegou ao limite, né? E que todas as questões de política estatal, elas são atraídas à competência das cortes constitucionais, todas, indiscriminadamente, e que se justificam com interpretações sofisticadas, sem qualquer moldura, apenas pela vontade do ministro. O ministro resolve ter vontade de mudar o sistema eleitoral, né? Então, é matéria constitucional, sim, porque está na Constituição. Agora, se ele estivesse na presidência do Supremo Tribunal Eleitoral, como já esteve, mas nem isso. Ainda justificava, porque a questão de voto está ligado a... Tudo bem, a questão do... Mas não a questão legislativa. Não, no atual contexto, não. A questão legislativa, não. Quer dizer, isso aí é atribuição do Congresso Nacional. Agora, no momento em que ele faz uma reunião na sua casa com o presidente da República e com o presidente do Senado, quer dizer, ele está agindo como articulador político. E se ele age como articulador político e vê vantagem na questão do voto distrital, ele se auto-atribui a competência de legislar acerca de direito eleitoral, que cabe ao Congresso Nacional. Quer dizer, sob todos os ângulos, é uma intromissão absolutamente desprovida de qualquer fundamentação, de qualquer justificativa, se não aparecer na ribalta do noticiário como o príncipe, né? Ele é o príncipe, né? Nos tempos lá do absolutismo. É o imperador, né? É o homem que decide, é o homem que resolve e tal. A única coisa que não explicou até agora são os 139 milhões do 129, contrato do já aumentou 10 aí. Aumentei 10, 129. né? Esse é o juro, né? Porque já faz tempo, claro, já está em 139, é óbvio. A única coisa que não explica Saiu bem, né? Saiu. O resto tudo ele explica. O resto tudo ele explica. Ele só não explicou até agora os 129 ou 139 do contrato do seu escritório, eu repito, do seu escritório com a sua esposa e os seus filhos para fazer não se sabe exatamente o quê. E foi ele, junto com outros, que mudou o Código de Processo Civil, permitindo que escritórios de familiares de ministros pudessem atuar junto ao Supremo e junto a ministros diretamente. E sabe que ele nunca vai explicar isso, até porque ele é um dos responsáveis pela destituição, pela forma como as instituições brasileiras foram tomadas por um lado da ideologia política. Jamais, por exemplo, o Ministério Público faria qualquer coisa, jamais o Congresso Nacional faria qualquer coisa. A OAB, jamais, a OAB, há muito tempo está multa. A mutante, a OAB, né? Tem aqui advogado, tá, mas a OAB Nacional, eu estou falando, a OAB Nacional está muito... Eu me lembro, tempos atrás, eu tive muito tempo em Brasília, qualquer coisinha, eu me lembro que o Bolsonaro, uma vez, eu conto essa história de vez em quando, Bolsonaro, aquele desbocado, assim, brincadeira e tal, ele brincou com uma repórter lá e no outro dia a Folha fez uma matéria, a Globo botou no jornal dela, condenando o presidente. Agora, coisa grave que está acontecendo nesse país, está todo mundo silente. Esse é o problema. Então o Alexandre de Moraes está tomando esse corpo todo aí, porque ninguém faz nada. As instituições estão tomadas, estão dominadas. Olha aqui, ó. Vamos falar um pouquinho de Sucos Petri. A sua sede pede saúde, claro. Quando acontece isso, a sua sede pede o melhor. E pede, então, Sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva, água de coco. Já tomaste água de coco, né, Jurandir? Muito boa, né? Sim, muito boa. 100% natural. Sem adição de açúcares e conservantes. O Jaime já me falou ontem, nós tivemos aí, que é apreciador também do suco, do suco Petri, que é de coco, né? Suco de coco também. E o supermercado Zafari, Grupo Zafari, tem um mantra do Zafari que é fantástico. Economizar é comprar bem. Veja aí. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você.
Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Olha aqui, ó, vamos falar da TAP, Transportes Aéreos Portugueses. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. De Porto Alegre a Lisboa, em 11 horas de voo saindo aqui diretamente do aeroporto Salgado Filho. Importante é que as tarifas são civilizadas e tem aquele atendimento luso a bordo, que é um atendimento de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Muito bem, Jurandir Soares, para aquele pessoal que está nos assistindo e que, de certa maneira, adora, né, santifica a China acaba de, através da sua agência reguladora de mídia da China, de proibir, vejam só, proibir que na televisão chinesa apareçam homens efeminados e que tenham estética delicada e maquiados. Ui, ui, ui. Os chamados reality shows da China foram proibidos. Aí fico pensando, e esse pessoal que defende os chineses aí, que são exatamente dessa área, né? Quer dizer, esta é a China. E o objetivo da China, através da sua agência reguladora de mídia, está lá escrito, promover homens fortes e patriotas. Sensacional, né? Homens fortes e patriotas, né? O fato é que a China é uma ditadura, e isso aí escancara mais a ditadura chinesa, porque ela disfarça na medida em que tem um aspecto que é fundamental na democracia, que é o livre comércio, que é a livre iniciativa. Ela permite isso. E ela impulsiona. Ela abriu a economia, mas não abriu política. Abriu a economia, mas a política fechada e, pelo que se vê aí, mais fechada ainda. Porque uma das questões hoje que avançou no mundo é a questão relacionada à sexualidade, né? A liberdade dos caras fazer o que querem. A liberdade da pessoa, inclusive se identificar como homem, se identificar como mulher. Né? Nós temos no nosso Congresso uma mulher trans, né, que está lá como representante de uma camada da população que a elegeu. Então, são mudanças que estão acontecendo, mudanças de costume, mudanças de posicionamentos, e que o mundo civilizado, o mundo democrático, aceita, absorve, assimila e passa a valer aquilo ali. Enquanto que um regime despótico, como é o regime chinês, e aquele Xi Jinping é uma coisa impressionante, né? Porque tu olha assim, aquela cara fria, né? E é um baita de um carrasco do chinês. Eu não me lembro, não me esqueço uma cena, não sei se vocês lembram, estava lá, era uma mesa daquela diretiva, numa daquelas assembleias ali, todos os dirigentes postados à mesa. Aí vieram 2 agentes de segurança, ou 3 agentes de segurança, e tiraram um daqueles que estava postado ali, que aquele estava sendo detonado. Ou seja, detonado em público, perante a televisão, para todo mundo ver. Para todo mundo ver, Aí ele vai levando, quando ele sai, ele passa na frente do Xi Jinping e reclama, escuta, por que ele não faz isso? O Xi Jinping só dá uma sorridinha na cabeça. É isso mesmo. Então, toca a ficha, vai sair, vai... Segue o barco. Segue o baile, né? E aí, gente? Eu acho que isso é uma questão cultural, né? Ninguém vai pretender que nós tenhamos olhinhos puxados, nem que os chineses tenham olhos azuis redondos, né? É uma coisa cultural. Agora, os meios de comunicação hoje são imediatos e são completos. Hoje você tem as imagens da China, as notícias da China, que antigamente você não tinha. Então, não havia esse encontro de culturas, né? Então, eu acho que tem um aspecto cultural muito forte aí que não há como não respeitar, embora nós possamos achar que certos comportamentos são inadequados, mas são inadequados em comparação com os nossos. É difícil fazer uma crítica a costumes de outros países, de outras culturas, né? Inclusive culturas muito mais antigas do que as nossas, né? É difícil dizer o que é mais moderno, né? Essa abordagem, por exemplo, dessas questões que envolvem gênero, né? Hoje não se fala mais em sexo, né? Se fala em gênero, e eu acho até que o ato sexual não existe mais, o outro é o ato genérico, né? Porque não é difícil falar dessas coisas. Mas eu me protejo quando vejo esses assuntos assim, que eu não tenho condições de aprofundar, dizendo que
é outra cultura. E sendo outra cultura, eles têm lá os seus hábitos. E é difícil para quem está numa cultura como a nossa, que é de influência europeia, basicamente, comparar com a cultura oriental, lá do extremo da Ásia, etc., né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Pois é, mas no Pelo Japão, menos na minha observação. o Japão tem a mesma tradição O cultural Japão, e, no entanto, o Japão, aceita plenamente. A Coreia do Sul aceita plenamente isso, já a Coreia do Norte não. É a mesma Coreia, só dividida mas ele entre uma Coreia democrática e outra Coreia comunista. sem querer contrariar, quem sou eu para Mas já falar isso? contrariando? Mas não. Sem querer contrariar, eu acho que a aproximação da cultura japonesa, especificamente, e até da Coreia, se deu em função dos episódios da guerra, né? Porque o Japão foi destruído completamente na Segunda Guerra. Mas, de compensação, o que evoluiu depois? O plano Marshall foi que se levantou, e ele tinha base na cultura americana, dos Estados Unidos, né? Então, essa aproximação do Japão aconteceu. Agora, da China, não. A China está lá há muito tempo. Né? É difícil. Mas não, a China não, paralelo aí não por causa da ditadura, não é por causa da cultura, é a ditadura que não permite. Também, assim como claro, nós temos, provoca isolamento. tu vai em cultura, tu chega no mundo árabe, por exemplo, e vai até o Afeganistão, onde a mulher não pode nem trabalhar. Já há um isolamento cultural, né? Já há um isolamento cultural. Agora, quando há ainda mais esse isolamento da ditadura, fica mais impermeável ainda, fica difícil de fazer a comparação. Né? Muito bem, vou falar um pouquinho do Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio tem 92 anos completados esse ano, e é um jornal, eu trabalhei lá, eu e o José Silva. O José Silva tinha uma página inteira do Jornal do Comércio, muitos anos, Zé ficou uns 15, 20 anos como eu. E o Jornal do Comércio é um grande jornal aqui no Rio Grande do Sul, porque ele é voltado, tem toda essa história voltado não só para a área do comércio, a área de publicações, de publicidade paga pelas empresas, de avisos e atas e, enfim, todas as coisas que de balanços e tal, e isso é importante para as empresas. Mas o Jornal do Comércio é um jornal completo, um jornal diversificado. Tem economia, tem finanças, tem política, tem a parte social, tem cadernos especiais. Então, Jornal do Comércio, 92 anos, o poderoso veículo do nosso estado do Rio Grande do Sul. Para que o Sicredi, olha você que é empresário ou empresária, sabe que gerir um negócio exige tempo e também, claro, parceiros confiáveis. No Sicredi, além de soluções como máquinas de cartões, crédito, cartões e Pix ilimitados nos canais digitais, você conta com atendimento próximo e personalizado. Aquele gerente que conhece você, conhece a sua empresa e está sempre por perto para ajudar. Passe em uma agência e descubra tudo que o Sicredi pode fazer pelo seu negócio. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Olha aqui, pessoal, vamos falar do Di Paolo, do tempero cuidadosamente preparado ao capricho de cada detalhe. Mais do que servir, o Di Paolo conta a história da imigração italiana na Serra Gaúcha. Uma celebração que une a excelência da culinária artesanal ao afeto da mesa da nona, com sabores autênticos e aquela alegria à vontade. Nosso propósito é entregar uma experiência memorável para a sua mesa. Di Paolo, alegria, cultura e fartura. Jurandir Soares, nós não podemos falar, deixar de falar de um assunto que vem sacudindo o Brasil inteiro, em termos de política, mas também em termos da nossa estrutura ética e moral. Nós somos um país que, a gente tem analisado, o Jurandir também fala, todo o pessoal aqui, o próprio Jaime, de que o Brasil realmente tem uma estrutura toda montada para ser uma grande nação. O problema do Brasil sempre foi a corrupção e pessoas que vão lá para cima e acabam se aproveitando da situação e não contribuindo exatamente para esse desenvolvimento econômico. Jurandir, o caso do Lulinha, agora a coisa está fervendo mesmo.
Lulinha está cada vez mais complicado e a gente vê que as ações dele foram ações que se contrapõem aos processos naturais de uma administração limpa, como deveria ser uma administração federal num país como o Brasil. Ele tem 3 processos rolando contra ele, processos assim de intermediar negociações, como, por exemplo, a venda, né, de canabidiol para o Ministério da Saúde, sem licitação. Uma venda que seria de 627 milhões de reais, né, sem licitação. E todo um relacionamento que ele tem e que está vindo à tona, né, com a senhora Roberta Luxinger, né, que é lobista, que é uma influencer, que tem tido uma atuação muito forte em nome do Lulinha e, pelo que consta, pagando as despesas do Lulinha, como uma casa em Brasília, cujo aluguel é em torno de 100 mil reais, que ela paga, estava reclamando e tal, e sem contar as despesas dele na Espanha, em Madrid. Ontem estava ouvindo o colunista de Brasília, o Alexandre? Não, do bigodinho ali, que foi da época do Collor lá e tal. Cláudio Humberto. O Cláudio Humberto. Cláudio Humberto, muito bem informado, como sempre. Ele mora babescamente na Espanha, numa área de mansões, de casas esplendorosas, mora lá, tudo patrocinado, né, com dinheiro que a senhora Roberta Luxinger consegue. E, ao mesmo tempo, tem um escritório na Avenida Castelhana, que é o esplendor de Madrid, e cujo aluguel lá custa, segundo Cláudio Humberto, 3 vezes mais do que um aluguel na Avenida Paulista, em São Paulo, né? Então, ele está envolvido em muitas negociações. Enrolado, muito enrolado, e fica cada vez mais difícil de escapar, porque esses levantamentos estão sendo feitos pela Polícia Federal. A Polícia Federal está fazendo essa investigação. Houve a tentativa, né, da Procuradoria-Geral da República de aliviar e passar a investigação dele lá para a primeira instância e tal. Onde, inclusive, deveriam ter ido aqueles lá do 8 de janeiro, que foram condenados aí a 14, 17 anos. Aqueles não foram, né? Aqueles foram lá para o Supremo. Então, o ministro André Mendonça está conseguindo puxar, está conseguindo segurar isso aí para poder fazer uma investigação correta a respeito dessas ações do senhor Fábio Luiz. Eu pedi tua licença só um pouquinho, só pedir uma licença para terminar aqui o nosso... Claro. Aí nós ficamos livres até o final do programa. Aqui, ó, ovos orgânicos, sistema que prioriza o bem-estar animal. Galinhas são criadas soltas e com acesso a pastagens, como lá atrás. Alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos. Galinhas não recebem antibióticos, é importante, garantindo que a pureza dos ovos. Titica, adubo orgânico classe A. Olha aqui, ó, adubo proveniente da cama de aviário, esterco mais serragem. Produto seco e compostado, rico em nitrogênio e carbono, laudo emitido pela Universidade de Passo Fundo, atestando seu grau de pureza. Adubo registrado no mapa, com atestado para a produção orgânica, através do certificado de conformidade orgânica. Lembrando, ovos e adubo com certificação orgânica, emitido pela certificadora participativa Rama. Produtos disponíveis para o consumidor na Feira Ecológica do Menino Deus, na Secretaria da Agricultura, quartas à tarde e também sábados pela manhã. Lojas, floriculturas e agropecuárias, fazem contato através do 51 998 36 53 37. E concluído aqui o nosso hall de patrocinadores, apoiadores do programa, vamos falar da Olina, né? Qualquer problema estomacal, com a Olina resolve tudo. Afinal de contas, a Olina é essência de vida. É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. Laboratório VESP há mais de 100 anos. Jaime Eduardo. O tema é a corrupção. E é altamente preocupante quando aquelas instituições
ou aqueles agentes incumbidos de combater diretamente a corrupção, me refiro a quem faz a persecução criminal, que é o Procurador-Geral da República, quem faz a investigação, que é a Polícia Federal, de certa forma possam ser objeto de desconfiança quanto ao trabalho que eles realizam. Veja um último exemplo. Curiosamente, a Polícia Federal sempre dá um nome às suas operações, né? Até os nomes curiosos, até meio intelectualizados. E agora, o nome que a Polícia Federal deu para a investigação em relação ao Fábio Luiz Lula da Silva, que é o Lulinha, né? O filho do homem, foi Operação L, com 2 L's. Imediatamente, o advogado do Lulinha, o Marco Aurélio Carvalho, diz, olha, isso aí tem conotação política, porque tem relação com L. Mas ele faz o L, que é o símbolo do Partido dos Trabalhadores, né? Faz o L. Eu não sei se houve intenção ou se não houve. Agora, se houve essa intenção, é uma coisa jocosa até, e que acho que não cabe fazer esse tipo de denominação. O simples fato de poder haver confusão já evidencia que há uma certa intenção de provocação e que causa aquilo que me preocupa e que deve preocupar todos, que é alguma parcialização que possa haver dentro da própria Polícia Federal. Quer dizer, hoje, Jurandir, eu acho que ninguém duvida que a Polícia Federal está dividida. Muito dividida. Eu acho que está. Sim. Eu acho que está. A partir da própria conduta, né, do seu diretor-geral, que fez todas as viagens ultimamente junto com o Lula, sem nenhuma explicação. Qual é a explicação para o diretor-geral da Polícia Federal viajar com o presidente da República para fazer a guarda pessoal? Quem faz guarda pessoal são agentes e não o diretor-geral. De modo que esse L aí está me levando à conclusão de que os agentes que estão fazendo esse trabalho de investigação em relação ao Lulinha, eles têm certo comprometimento, né? Contra isso aí que vem o problema. Isso aí futuramente vai provocar aquilo que provocou a destruição Da Lava Jato. da Lava Jato. Quer dizer, é a tal da suspeição. É a tal da suspeição. Quer dizer, olha, a nulidade. Quer dizer, se procura não a essência do fato, mas uma maneira. O fato está comprovado, existe. O lobismo inadequado. Uma dissimulação. O lobismo criminoso. Isso. É. Então, você mesmo, aquilo que parece que seria algo contra ele, passa a ser algo a favor, porque são tão evidentes. Não sei se o raciocínio está claro, eu acho que está. Quer dizer, são tão evidentes essas demonstrações de preparação de nulidades futuras em processo em relação a pessoas notáveis, né, que a gente fica desconfiando de tudo. Então, se coloca esse L, Operação L, no futuro, olha, se apurou isso, aquilo e mais aquilo, mas se apurou de forma parcial. E a prova disso é que até o nome da operação era o símbolo do partido a que pertencia o lobista. Coisa curiosa, né? Eles criam tudo, toda uma Isso é situação, altamente né? desconfiante. Eu vi o Mendonça, o Jurandir, só para concluir, eu vi o ministro Mendonça dizer que estão preparando de novo nulidades. Né? Hoje não se contrata mais advogado criminalista que vai tratar do fato de sua autoria. Se contrata um para evitar processualista, as armadilhas que vai jurídicas. Espiolhar nulidades no processo. Armadilhas jurídicas, né? Armadilha jurídica. É verdade. Olha aqui, isso. Vamos falar um pouquinho sobre vinhos antes do final do programa. Vinhos do mundo, né? Eu quero lembrar para vocês que o vinho do mundo tem todos os vinhos de todo mundo. Você vai lá e vai fazer uma pesquisa lá e vai sair com o melhor vinho para você, do seu gosto. Nós temos aí 3 lojas, uma aqui na Avenida Getúlio Vargas, 1135, na Alameda Alípio César 203 e na Cristóvão Colombo 1493. Lembrando que se beber, não dirija, Jurandir Soares. Pois é, esse detalhe que o Jaime está levantando aí, depois da anulação da Lava Jato, transcorridos 5 anos, julgamentos no Tribunal Federal da 4ª Região, referendado em Brasília. 5 anos de debates,
de acusações, de defesas, Provas. processos, de provas, de condenações e referendo de condenações. Aí, de repente, o ministro chega lá, não, mas espera um pouquinho, esse processo aqui não era para ter ido para Curitiba, ele era para ter ido para Brasília. Aí, isso é o suficiente para acabar com tudo, anular. Quer dizer, os maiores escândalos que houve nesse país, assim, e o cidadão que tomou essa atitude hoje é o presidente do Supremo Tribunal Federal. É por isso que eu digo, né, Gê, é que nós estamos numa crise institucional. As instituições estão lá no fundo do poço, foram completamente desmoralizadas, a partir, muito em parte, da Suprema Corte do país. Hein, gente? Nós temos as pessoas. Um dia desse eu estava conversando sobre o negócio de lobby, mas lobby é uma coisa normal, fazer lobby. Realmente é. O lobby em si não é crime, depende da forma que se Nos faz Estados lobby. Unidos é regulamentado. Mas, É uma claro, profissão, em né? qualquer Uma parte profissão, do mundo você é. pode fazer lobby. Qual é o lobby normal? Lobby normal é, por exemplo, há um projeto de lei lá que está sendo trabalhado lá no Congresso para orientar aspectos da questão da agricultura em determinada região. Então, os moradores da região vão lá e mostram, olha, lá é assim, um lobby, quer dizer, está auxiliando o legislador. Eles ou o próprio Outra coisa é representante, né? você ir lá para fazer com que interesses privados prevaleçam sobre o interesse público. Quer dizer, você ir lá interessado em vender canabiol para o Ministério da Saúde, né? Quando o Ministério da Saúde não vai comprar aqui para favorecer o produtor do canabiol, que é um remédio hoje reconhecido como eficiente, não causa dependência, etc. Mas no caso ali não é questão da dependência, ser bom ou ser ruim. Ele estava trabalhando e, evidentemente, recebendo com o prestígio que ele tem como filho do presidente, para interferir, né, na compra de um determinado produto, um interesse particular em cima contra o interesse público, que talvez não houvesse na aquisição do medicamento. Quer dizer, é um ganho particular. Nós já temos o subornador-geral da República, né, que é o Vorcaro. Está esquecido, ninguém fala mais nele. Aliás, E agora apareceu aí o lobista-geral da República, que, ao que tudo indica, vai cair no esquecimento também, porque os processos dele não vão adiante. Perfeito. Jurandir Soares, nós já tivemos o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho do futebol, os dois, né, aposentados. O Ronaldinho dos negócios agora segue esse mesmo caminho ou não? O Ronaldinho dos negócios está enrascado, né? Tá enroscado. enroscadíssimo, né? Quem não sabe, o Ronaldinho dos negócios é o Lulinha, porque ele, de repente, era funcionário do zoológico de São Paulo, funcionário do zoológico. De repente ele tinha altos negócios, né, empreendimentos e tal, e o Lula disse, mas o Lulinha é o Ronaldinho dos negócios. Ele era um bicho pequeno, hoje é um bicho grande, né? Tratava dos bichos. E quanto maior a queda, né? Grande e tal. E quem é que vai resistir? A uma investida do filho do presidente da República? É um lobby poderoso. Sim, né? mas tem tudo. Por trás está a influenciadora, aquela que usa outros argumentos, Sim. que é a Renata Luxig, argumentos que todos nós conhecemos, que são lícitos, etc., mas cai quem quer, né? Sem contar o seu Marcola, que era o que marcava as audiências do presidente, um nome né? sugestivo, né? Foi lembraram do processo dele agora e condenaram ele. Estava esquecido, né? Só para... tem um minuto só para salientar, hoje... Dia da independência do Uruguai, 201 anos o Uruguai comemorando. Agora, coisa que pouca gente sabe, de quem o Uruguai se independizou? Do Brasil. E hoje também, para pouca gente sabe, é do Brasil. Para concluir os azares do mês de agosto, hoje nós falamos sobre isso aqui, né? Hoje faz quase 66 anos da renúncia do Jânio Quadros, né, que provocou tudo aquilo que nós vimos depois. O mês de agosto foi o mês de renúncia também, né? 1961. 65, foi 61. 61. Não, 60 anos. Não, 65 anos. Foi 61, 40, mas 65 anos. 65 anos. Jaime, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez, né? Obrigado. Aqui essa semana 2 vezes. Jurandir Soares, obrigado também. Um grande abraço, uma boa noite para vocês dois. Para você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade aqui à nossa atividade. Tenham todos um bom sono, uma boa noite e até amanhã.